para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação, agora para falar com o mercado de café, setor cafeiro. Teve aí mais um dia de valorização bastante expressiva na Bolsa de Nova York. A semana, de modo geral, foi marcada aí por uma semana de preços firmes, valorização lá em Nova York, e consequentemente também na Bolsa de Londres, para o café Conilon, e o mercado físico também opera aí do lado positivo da tabela nesses últimos dias. A gente tem, na verdade, o mercado de café continua com uma série de variáveis acontecendo ao mesmo tempo. Existem vários motivos para esse mercado estar subindo bastante nessas últimas semanas. Não se trata apenas da quebra de safra aqui do Brasil, mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, o que significa esses números dessa sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, eu convido aqui então o Guilherme Moura, ele é analista do Rabobank Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme, mais uma vez. Obrigado, Virgínia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Guilherme, mais um dia aí de valorização bastante expressiva. O mercado acabou de fechar com alta aí de 700 pontos na referência julho 21. O que aconteceu? Essa é a pergunta que eu te faço. O que a gente tem de novo no mercado? Mais uma vez, quebra de safra do Brasil, expectativa de demanda aquecida. Tem alguma informação nova? O que você traz para a gente hoje? Bom, Virgínia, primeiramente, boa tarde a todos. Realmente, o carro-chefe das informações que a gente vem observando realmente estão ligadas à recuperação da demanda, né? Então, a gente pode observar que os Estados Unidos, cada vez mais, né, o maior consumidor do mundo, ele vem reabrindo sua economia, vem reabrindo o comércio fora do lar, e com tudo isso acaba beneficiando, com certeza, o consumo não só dentro do lar, mas principalmente fora dele. O Brasil, eu acho que é algo que a gente já vem discutindo há algum tempo. Eu acho que essas chuvas menores aí entre janeiro e abril realmente vão impactar essa safra. A gente vem discutindo aí internamente uma potencial perda da próxima safra, já, embora seja muito cedo para falar alguma coisa sobre a próxima safra, né? Mas acaba puxando, acaba colaborando nessa guinada dos preços. E também, acho que principalmente a situação da Colômbia, que a gente pode ver que a gente não tem um desembaraço, uma solução de curto prazo em vista, né? Agora vai dar exatamente um mês que começou toda aquela onda de protestos, e com isso uma limitação da chegada do café da fazenda para os portos, né? Então, a última posição que a gente tem, que a informação que a gente tem é que cerca de 600 mil sacas elas estão atrasadas, né? Então, quando a gente olha a Colômbia num contexto global, ele representa mensalmente aí quase 10% das exportações globais, e isso acaba trazendo, sim, um impacto no mercado de café. De ontem para hoje, eu destacaria também esse anúncio aí que o Sistema Nacional de Meteorologia anunciou aqui para o Brasil, destacando 5 regiões, mas entre elas São Paulo e Minas Gerais, comentando um pouco sobre a escassez de chuva, um pouco mais severa até, entre junho e final de setembro. Então, eu acho que essa notícia ela deu uma pitada a mais, um ingrediente a mais aí ao mercado de café. Lembrando que a gente já vem de uma temporada com baixas chuvas, e aí quando a gente fala de um volume menor de chuvas aí ao final de setembro, a gente já está comentando um pouco sobre a próxima safra, né? Então, acho que isso, embora ainda não seja um motivo de grande preocupação, mas fica o alerta da gente monitorar a situação das chuvas aí, lembrando que a próxima safra a gente está esperando uma safra alta, né? Uma bienalidade positiva. E Guilherme, prova de que cada vez que a gente conversa, o mercado ele avança. A última vez que eu conversei com você, a gente falava na resistência ali de 1,50 lá em Nova York. Hoje a gente ultrapassou 1,60. O que isso significa para o mercado quando a gente fala nos fundamentos técnicos, né? Você acha que o mercado ele vai ele deve voltar um pouquinho, ele parecia estar meio acomodado ali no 1,55, ou a gente deve tentar aí romper uma nova resistência, e qual que seria essa nova resistência daqui para frente? Bom, Virgínia, se você for observar, né, toda vez que a gente tem esse bate-papo, alguma coisa nova está acontecendo no mercado, né? Até o nosso último bate-papo, a novidade foi essa questão dos embarques da Colômbia, fato que impacta a cadeia como um todo. Agora, essa notícia mais recente do Sistema Nacional de Meteorologia, o que traz um certo
receio aí com relação à próxima safra brasileira. Então, a gente pode ver que nas últimas semanas a gente está acrescentando cada vez mais preocupações do lado da oferta, né? E, enquanto a gente vê o lado da demanda cada vez mais se consolidando aí numa recuperação gradual, gradativa, né? Embora não seja, a gente não possa expandir para todo o globo, né? Mas a gente pode ver que as campanhas de vacinação elas estão ganhando força e com isso a demanda fora do lar ela acaba crescendo. Então acho que esses fatores acabam colaborando sim quando a gente espera aí quando a gente analisa aí um aumento dos preços. Claramente agora, se a gente olhar a situação no momento, não é preocupante quando a gente olha a oferta. Por quê? A gente pode ver que nos estoques certificados de Nova York, os estoques só aumentam, as exportações brasileiras elas estão boas ainda e acredito que eles tendem a permanecer muito boas aí, pelo menos ao longo do primeiro semestre. Então a situação momentânea ela é confortável. Esse aumento de preços ele está refletindo aí uma preocupação aí ao longo do segundo semestre, onde talvez a gente possa ter alguns problemas de oferta, né? E Guilherme, você acha que essa recuperação nos estoques, vale sempre lembrar que no ano passado os estoques registraram aí os níveis mais baixos dos últimos 20 anos, mas é o mercado se preparando também para essa oferta mais restrita? Você avalia isso dessa forma? Como é que a gente explica essas exportações? Agora a demanda está sendo retomada lá fora, mas a gente passou por um período bastante complicado por conta da pandemia e ainda assim os estoques sendo abastecidos de forma muito frenética. Você acha que é o setor se preparando para essa quebra do Brasil e agora, consequentemente, com essa baixa da Colômbia? Sim, eu acho que o mercado ele está fazendo uma leitura aí, está tendo uma cautela, vamos dizer assim, por conta da expectativa dessa safra brasileira. A gente está vendo que existe uma preocupação, vai ter uma quebra, mas até o momento ninguém sabe qual que é a dimensão real dessa quebra. Né? Tá muita gente esperando o desenvolver dessa colheita, o andar dessa colheita aqui, pelo menos esse maio e junho, para entender realmente a dimensão dessa quebra. Mas, de qualquer forma, Virgínia, o mercado ele está antecipando esse movimento. Se a gente for observar no passado, a gente veio de uma safra excelente, né, em termos de volume e qualidade. Se a gente for analisar os estoques de passagem também aqui, a nossa análise interna foi o maior estoque de passagem que a gente teve, então por isso que a gente fala com uma certa segurança que em termos de estoques, né, e exportações, a tendência é que a gente caminhe esse primeiro semestre aí de uma maneira relativamente confortável. E aí ao longo do segundo semestre eu acho que é algo para se pensar, para se estudar, porque a gente tem que acompanhar como que vai se desenvolver as exportações brasileiras, se elas vão manter esse ritmo e até quando vai manter esse ritmo, e também cruzar com o consumo, que a gente está observando que cada vez mais o consumo ele vem ganhando força, né, Virgínia? E Guilherme, diante desse cenário, dentro de uma safra acontecendo sem maiores problemas, os produtores, num dia como hoje, estariam aproveitando, fazendo as travas, né, desses preços, diante dessa valorização. Como é que vocês têm acompanhado aí a ação do produtor? Porque a gente ouve do lado de cá que o produtor ele não consegue aproveitar essa valorização nos preços porque não tem certeza quanto ao tanto de café que ele vai ter para entregar. Como é que vocês têm observado isso? Como é que o Rabobank avalia essa transição nesse momento para o produtor? Exatamente, Virgínia. O que a gente vem observando por parte do mercado, dos produtores, é que realmente existe uma incerteza do quanto que vai ser colhido esse ano, e a gente não pode esquecer que o produtor de café ele vem se profissionalizando, vem se antecipando aí, vendendo safras futuras ao longo dos últimos anos. Né? Então, se a gente for observar, essa safra ele vai ter uma quebra considerável, aí, principalmente em algumas regiões específicas, e ele está tentando aproveitar desse momento bom de preços, né, tentando travar as safras futuras, uma vez que essa ele está querendo esperar um pouco mais para entender o quanto que ele vai colher e exatamente se é plausível, se é razoável ele fazer mais algumas travas. Né? Então a gente está observando o produtor com uma certa cautela. E também, lógico, dado a situação que o produtor está observando na lavoura dele, ele espera sim que os preços subam, inclusive, até mais. Então, tem essa situação também que o produtor espera que os preços subam ainda mais antes de fazer a venda, né, Virgínia? O mercado tem espaço para subir um pouco mais, Guilherme?
Bom, se a gente for olhar o mercado nas últimas semanas, ele até surpreendeu a gente rompendo a barreira do 1,50 com essas notícias sucessivas, né, Uhum. sequenciais de alta. Né? Então, seca no Brasil, problemas na Colômbia, Vietnã exportando menos, e agora essa última com a notícia, o alerta do Sistema Nacional de Meteorologia. Então, Virginia, até é complicado a gente estipular um teto nesse momento. O que a gente espera é que os preços eles tendam a ficar fortalecidos nas próximas semanas, né? Lembrando sempre que a gente defende preços bons entre o Q2 e o Q3 desse ano, né? O segundo e o terceiro trimestre desse ano, muito em virtude dessa seca dessa quebra de safra no Brasil. Então, aí, a partir do último trimestre do ano, acho que a gente tem que começar a analisar outras variáveis, assim como as próximas safras de outras regiões, não só a próxima safra de alta do Brasil. E Guilherme, há um tempo atrás a gente conversou também para falar sobre o super ciclo das commodities. E naquela época parecia que o café estava ficando para trás, enquanto o mercado de grãos avançava assim de maneira muito expressiva. Essa valorização nesses últimos dias, é o café correndo atrás dessa alta que não foi registrada? Como é que você avalia? Você me deu um número interessante antes da gente entrar no ao vivo aqui, com a comparação com esse mesmo dia do ano passado, subiu bastante, né? Sim, exatamente. Quando a gente olha para os preços de Nova York, né, o fechamento de hoje aí beirando o $1,62, e a gente analisando quanto que estava o preço do café no mesmo período do ano passado, ao redor de 96, 95 centavos por libra peso, isso corresponde a uma valorização de 63, 64% no ano, né? Algo muito significativo. Porém, Virgínia, quando a gente analisa um super ciclo de commodities, do jeito que a gente estava conversando, Uhum. geralmente elas vêm acompanhadas de situações mais estruturais dentro de um contexto maior. Então, no caso dos grãos, provavelmente essa alta da cadeia como um todo, né, proteína, grãos, etc., ela está muito bem estruturada em cima de um aumento da demanda na China. E aí, quando a gente leva esses fatores para o café, a gente pode observar que eles estão mais estruturados, essa alta está mais estruturada nos acontecimentos climáticos do que em questões estruturais, Virgínia. Então, eu acho que é importante a gente distinguir um pouco, quando a gente fala de um super ciclo, as razões que estão levando essas altas. No caso de grãos, sim algo mais estrutural, possivelmente, mas no caso do café, a gente pode observar que é algo mais pontual, que aí é essa questão do clima, né? E Guilherme, e para o produtor de Conilon? O Conilon acompanhou hoje, a Bolsa de Londres também teve bastante valorização, a gente teve aí um ganho de $60 por tonelada. Tem algum outro fator que tem influenciando para esse mercado? Ou as respostas são as mesmas que você trouxe agora para a gente para o caso do café arábica? Bom, quando a gente analisa o mercado de café Conilon, lógico que paralelamente, né, quando o mercado de arábica vai bem, acaba colaborando também com o mercado de Conilon. Porém, quando a gente começa a dissociar um pouco alguns fatores, a gente pode observar que Vietnã ele está exportando menos, né? Quando a gente pega o ano safra 2021 e compara o ano safra de 19/20, a gente vai observar que o Vietnã ele está aí com cerca de 25% menos exportação em termos de volume. E aí, no momento que, se a gente for analisar os resultados das principais torrefadoras, eles estão com resultados positivos ali para o consumo de café. Então, boa parte desse consumo aí ele está concentrado, logicamente, na América do Norte e Europa. E aí, quando a gente analisa, né, fecha esse quebra-cabeça, a gente pode observar que as torrefadoras estão vendendo mais café, o consumo de café está ganhando força, principalmente quando a gente olha os resultados dentro do lar, e boa parte desse consumo ele está concentrado no café Conilon. E no momento aí que a gente está vendo o Vietnã com certos problemas para levar o café da Ásia para a Europa, principalmente. O que é uma excelente oportunidade, principalmente para o café brasileiro, dado que a gente teve uma boa produção ano passado e é projetado novamente uma boa produção esse ano, né, Virginia? Perfeito. Guilherme, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente tem cada vez mais notícias para analisar no mercado de café. Para a próxima semana, o que a gente pode esperar? Eu sei que é difícil tentar desenhar do que deve acontecer, mas quais são as expectativas aí para os próximos dias para esse setor?
Bom, eu acho que o mercado como um todo, o Brasil começou a colheita do café arábica agora, então, com certeza, nas próximas semanas, o rendimento, a produção do café arábica aqui no Brasil, assim como o clima, ele deve ser fator importante a ser monitorado. Lembrando que agora a gente começa a entrar cada vez mais no inverno, bem se aproximando do inverno brasileiro, então toda essa questão climática, possibilidades de geadas, eles começam a entrar em pauta. Outro fator aí que vai ser bem relevante para o mercado é a resolução da situação da Colômbia. Eu acho que qualquer novidade nesse sentido, principalmente com a aproximação aí a gente fechando maio, e aí a gente começa a entender qual que foi o real impacto nas exportações colombianas. Então, esse é um outro fator que a gente tem que estar atento no mercado, Virgínia. São os dois principais aí, eu destacaria. Guilherme, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no NA. Você sabe que você, o Rabobank, é sempre muito bem-vindo. Eu te aguardo aqui mais vezes para a gente atualizar. Obrigado, Virgínia, e boa tarde a todos. Até a próxima. Então, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Moura, analista de mercado do Rabobank, que trouxe para a gente aí essas séries de fatores que está influenciando nos preços no mercado de café. A gente tem, além da quebra do Brasil, tem um problema muito sério acontecendo na Colômbia. Hoje, dia 28 de maio de 2021, completa-se um mês de onda de protesto e violência no país, que é o segundo maior produtor de café arábica do mundo. Nessa semana, a Federação Nacional dos Cafeicultores, a FNC, divulgou que desde o dia 28 de abril, pelo menos 60 mil sacas de café não embarcaram, ou seja, essas entraves logísticos, problemas logísticos na Colômbia devem continuar impactando esse mercado de café, considerando que quando a gente fala da Colômbia a nível de entrega global de café, a gente está falando aí de 10% das exportações globais, então é um caso aí que o Guilherme trouxe que a gente precisa continuar acompanhando e o mercado segue aguardando aí uma resolução para saber o real impacto que vai ser isso para o mercado, o real impacto que vai ser isso para a entrega desse café. O presidente da FNC também disse nessa semana que a partir do momento que a situação se regularizar por lá, deve levar-se aí pelo menos 3 a 4 meses para tudo normalizar de fato, para os embarques voltarem a acontecer e, além de tudo isso, parte dos produtores lá tiveram parte da carga que estava no porto de Buenaventura, na Colômbia, essa carga ela foi saqueada, então é um cenário muito complicado para o produtor de café da Colômbia e que vem impactando aí nos preços em Nova York. Paralela a tudo isso, é claro, a gente tem a quebra de safra aqui no Brasil, a colheita começou, os números eles são cada vez mais alarmantes, o que está também dando suporte para esses preços em Nova York. Nessa sexta-feira, dia 28 de maio, como eu disse, além das notícias da Colômbia, a gente teve aí, então, um anúncio do Sistema Nacional de Meteorologia que divulgou o primeiro alerta de emergência hídrica para o Brasil, dizendo que maior parte ali do Brasil central indicam que deve passar aí por um período de seca, então aumentando aí os sinais de alerta para a região do café, tanto em Minas Gerais como em São Paulo, porque essa seca, de acordo com esse documento, deve ir de maio até o final de setembro, novamente pegando aí a época de florada, aumentando as preocupações para a produção de 2022, que teoricamente seria de ciclo alto para o Brasil, mas a gente sabe que a reserva hídrica está bastante comprometida, o que preocupa, então, o mercado como um todo. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.